precisa simplesmente estar ali disposta a assistir algo, vocês me entendem muito bem, e ali ela já tem o seu prazer imediato. Então, o que que acontece? As interações entre os casais estão sendo extremamente prejudicadas. Eu atendo vários casais que estão em colapso na área íntima e também com divórcios por causa da pornografia. Crianças que foram expostas, né, tanto no filme que mostra isso também, a pornografia desde pequeno. Eu vou falar aqui algo muito sério, tá? A criança, por isso que nos meus status vocês veem às vezes coisas meio bizarras, né? Mas isso é a verdade, não é, como é que diz? Não é conto, nossa, não é exagero, paranoia, né? São fatos mesmo, né? O que que acontece? Tudo que nós... É como uma droga. Você toma uma droga, você fuma um crack. Aí você fuma um crack, você quer outro crack, você quer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai. Pornografia é a mesma coisa. Você começa com aquele, né? Com aquela... se chamam a pornografia baunilha, que é aquela que eles falam que é mais simples. E dali você começa a se estimular, aquilo já não tem mais interesse, você começa a buscar coisas mais graves. Essas coisas mais graves são mais raras, e coisas mais raras dependem muito de fetiches, né? Coisas assim, mais custosas, como por exemplo, a busca por crianças, por coisas mais bizarras, e tudo isso é financiado, se você for olhar, para quem estuda mesmo, além de trazer problemas sérios para a família, a falta de procriação, porque eu não vou ter procriação com uma tela e nem com um notebook, então eu não vou procriar. E assim, a maior preocupação da gente como terapeuta é a extinção da família e a desregulação da identidade da família. E aí o que que acontece? Dentro de um casal, a mulher já não é mais procurada. Porque para que ela é procurada se o homem já tem a satisfação? Além de tudo, ele está financiando práticas, escravidão de mulheres, de crianças, né? Tem filmes aí sendo barrados por outras grandes cinematografias e grandes gravadoras para não mostrar a realidade, porque eles também estão envolvidos com isso, né? A indústria da pornografia, ela tem uma grande extensão até nas grandes gravadoras dos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países, né, mais ricos também, ou mais pobres. Por quê? Porque já chegou ao limite de não ter mais como satisfazer aos desejos humanos. Eu sempre falo que na minha área fala do desprazer e do prazer. Então, assim, existe o mal-estar da civilização. O que é o mal-estar da civilização? É quando eu prefiro retratar, elaborar um desejo. Você viveu dentro de uma infância, você teve um aspecto de alguém que mexeu em você, você fica preso naquele aspecto, naquele momento, naquele prazer ali momentâneo, e debaixo daquilo tem culpa, porque você não tinha uma configuração mental, você não tinha uma força psíquica para você suportar o que é uma relação amorosa, uma relação escolhida, algo mais elaborado. E aí você foi tocado, você foi tocada, e ali já eram vários traumas dentro de você. Quando você crescer, ficar adulta, provavelmente você vai passar ali questões para sua família, entendeu? E uma das questões também é a busca por também a identificação que você teve de uma criança
de repente com outra criança, entendeu? Você ficou preso à infância, aquele momento que você teve ali do fato, do trauma, e ali gera em você uma memória, e aquela memória fica ali, né, que a gente tem até o psiquiatra que fala a memória killer, né, que é uma memória ruim, e essa memória leva você até a busca por também a repetição. E qual é a repetição? Buscar uma pessoa mais velha, buscar por uma satisfação por uma pessoa mais jovem, bem mais jovem, né? Para não falar aqui, essa prática, tem estudos já que em alguns países da Europa está se tornando comum, como se eu até mandei, acho que no meu status, dizendo que isso não é uma questão de sexualidade, quer dizer amor. Então, como que uma criança pode ter um amor marital com uma pessoa adulta? Isso isso não tem, né? Por que não tem? Né? Como a pessoa falou, mas é amor. Porque assim, a gente vai trabalhando com a realidade e a progressão do futuro. Essa progressão do futuro, a gente vê que gera traumas, entendeu? Culpas, vergonha, e até a própria biologia, o próprio organismo não foi feito para aquilo, né? Não tem a completude, né? Não tem a maturação dos órgãos para poderem ocasionar aquilo. Então vai ter dor, vai machucar, vai trazer transtornos psíquicos de diversas formas. Se fosse saudável e amor, logicamente, isso daí, né? Porque tem muitas pessoas que estão relativando isso, como os muito importantes têm lutado contra a disformidade da biologia, que Deus fez, o que a criação, quem crê em Deus, ou a criação, ou que foi criado, alguma coisa foi criado, algum ser criou algo com uma certa regra e estrutura, e isso está sendo desqualificado, né? E está sendo colocado como homens sendo deuses, e os homens sendo responsáveis até para distorcer o que já foi há muito tempo, já tem sido trabalhado, né? E já tem estudos e estudos feitos de que isso não vai dar certo, isso daí vai gerar problemas muito graves. Violência, né? A violência, né, iniciou com castigos, com agressão, né? Nós temos visto o fenômeno do feminicídio, os filhos que veem as mães apanhando, né? Então, assim, voltando lá à pornografia e esse fato da violência, a maioria dos serial killers, né? Quem não sabe, são os assassinos que matam várias pessoas, são várias séries de assassino. Todos eles, em todas as suas práticas, tinham duas ações. Os entorpecentes, eles eram o uso de entorpecentes para que eles pudessem estar no estado de alerta, e a pornografia, que foram vistos muito cedo. Ou o ato em si muito cedo. Às vezes viram sessões, né? Viram abusos, viram né, a própria visão da criança traumatizou, gerou nela um desejo, e ela teve vontade de fazer em alguém, que de repente é uma criança ou uma pessoa que está ali, só que a não aceitação daquela pessoa ou daquela criança que não está preparada de maneira nenhuma, se ela foi sujeitada a fazer aquilo. E dizem que os sociopatas, os psicopatas e os serial killers detestam a rejeição, porque não é para que seja feito aquilo, porque a rejeição deles está atrelada a algo que não é amor, né? Então, quando tem amor, tem conquista, tem conhecimento, tem paciência. Então, essa aceleração dos nossos desejos, aceleração
das nossas vontades, aceleração da comida, aceleração do trabalho. Então, existem tantas compulsões aqui que são graves, e uma das mais graves é essa que eu tô falando, ao chegar ao ponto de um homem querer desejar uma mulher e ela não poder ter ela, porque certamente ele viu alguma coisa no passado, ele presenciou pornografia no passado, então ele quer também aquele efeito de dominação, né, que ele viu em um filme, numa encenação. Ele quer partilhar daquilo porque dentro da mente dele ele absorveu aquilo e ele usa, vou colocar aqui um exemplo, atores que não foram contratados, entendeu? Então ele usa pessoas que não querem e são sujeitas a práticas horríveis de fetiches e perversões. Eu vou falar só sobre perversão aqui. A perversão, rapidamente aqui dizendo, eu vou falar sobre vários tipos de perversões aqui, quando der, né, numa forma mais simples para falar. O que é perversão? A perversão é burlar, fazer aquilo que não se pode fazer. Aquilo que o meu desejo é mais forte do que o mal-estar, meu não desejo. Então eu desejo, eu quero, eu posso. Então eu quero um carro, eu vou lá e roubo o carro porque eu desejo. Então eu quero uma mulher, eu vou lá e eu desejo. Então a perversão, ela tem muito a ver a ofensa ao outro, porque ela gosta de ofender o outro para causar algo. Então quando a gente fala do fenômeno da lacração no cinema, lacração nas propagandas, tudo isso tem a ver com uma população perversa, de que gosta, que vibra, né? Quando um artista fala uma coisa que causa, ao invés de a gente analisar, falar o porquê dessa fala, o que vai gerar em outros jovens, o que vai gerar nas crianças, o que vai gerar, né? Teve um ser aí, que eu não vou falar o nome também, que agora disse que não ia se envolver em política, voltou. Essa pessoa é justamente, para você ver como que as crianças são atacadas, justamente o influenciador de crianças, entendeu? Que está indo com toda a sua sagacidade para poder adquirir pessoas jovens, né, crianças, futuros eleitores, entendeu? Então, para que se crie dentro das nossas escolas, das nossas faculdades, doutrinação. Nós não estamos aqui para falar de política, mas nós temos que entender que o que é o ensino, o diálogo. Você pode aceitar o que eu estou falando, mas também não pode. Mas o que eu não posso é doutrinar, fazer aquilo como regra, como se o aluno não aceitasse aquilo, existisse uma violência, né? Esses dias uma criança de 3 anos, se eu não me engano, acho que lá na Europa, ela teve que pagar um processo porque ela foi transfóbica, né? Então, assim, você veja bem, né? Que uma criança de 3 anos vai ver algo que é diferente e ela tem que pagar por uma coisa. Isso é doutrinação, quer dizer, é a condenação por uma opinião, por algo que nós temos direito de achar o que é certo e o que é errado. E nós, como psicólogos, psiquiatras e outras pessoas que veem o fenômeno da doutrinação, da tirania da doutrinação, nós temos nos preocupado muito na clínica, porque a gente vê transtornos hoje que, se fossem barrados, né, na revolução sexual, no Woodstock, onde eu via drogas a torto e a direito, o LSD, aquelas 1970, a geração que bombou os lugares, né, os lugares frequentados, né, que até a polícia não poderia entrar para deixar livre, né, dali surgiu